Mariano declara em entrevista de que está querendo voltar ao Brasil, só que ainda não sabe a questão também dos clubes, e citou bastante o Fluminense. Vale a pena mesmo? O Fluminense há essa possibilidade de trazê-lo de volta? E a questão do Maracanã, como é que vai ficar? O contrato ia acabar agora, e com a questão do Covid-19 vai fazer o quê? Vai ter licitação? Como é que vai funcionar? Veja isso nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. E hoje é dia 21 de março, sábado, todos vocês estão em casa, eu sei que vocês estão fazendo isso pelo bem da população geral. Então tá aí mais um vídeo do Giro de Notícias aqui do canal Raiz Tricolor, mantendo sempre programação, tô sempre falando isso pra todo mundo saber que tem vídeo. De manhã, ali, né, 7 horas da manhã eu tenho publicado, porque eu sei que o pessoal também não tá acordando tão cedo assim, então 7 horas da manhã, um outro entre meio-dia e 1h, e um outro entre 4 e 7 horas da noite, dependendo do fluxo de informações. Dê o seu like aqui embaixo, o ritmo continua o mesmo, como eu falei, mas o seu like empolga bastante para poder continuar o trabalho, mesmo com toda essa dificuldade. Já chegou num ponto em que não dá mais para cortar o cabelo, a gente começa a usar boné para poder dar uma tapada, né? Então vamos embora pro vídeo. Mariano Ferreira Filho, acho que é esse o nome dele, por sinal, 33 anos. E eu já coloco a cidade no início para poder falar da possível volta do lateral tricolor, neste momento lateral, não sei como é a combinação vermelho-amarelo, né? Não sei se tem, porque tem pouquíssimos times, mas enfim, o lateral atual do Galatasaray informou numa entrevista online ao jornalista Marcelo Beckler, que eu acompanho já desde a época da Rádio Globo em São Paulo, que ele era da equipe da rádio, e hoje é correspondente de jornalismo na Europa. Então, ele fez uma entrevista ali online com o Mariano, falando inclusive da possibilidade de retorno dele ao Brasil. Foi perguntado sobre isso e Mariano lembrou, né, que daqui a 2 meses, né, no caso, deveria terminar o contrato dele com o Galatasaray lá na Turquia, né, acabaria no final de maio, ali, acho que em junho ou maio, um negócio desse, e que ele estaria com vontade de retornar ao Brasil. Lembrando que o Mariano está fora já há 9 anos, praticamente, do futebol brasileiro. E não só do futebol brasileiro, mas 9 anos longe do Brasil, né? É um cidadão que foi morar na Europa, morou na França e já morou na Turquia também. Lembrando, aí vamos lá, né? Ele citou na entrevista, eu vou botar o trecho aí da entrevista logo lá do Marcelo Beckler, que ele publicou no Twitter, para você ver o trecho que ele fala do Fluminense. Ele cita também o Guarani nesse trecho, e aí assiste aí o trecho que eu volto já já. Prioridade eu não tenho, como você mesmo falou, eu comecei no Guarani, tenho um carinho pelo Guarani porque foi o clube que me formou, carinho pelo Fluminense porque foi o clube que criei começamos uma história ali em 2009 no livramento, né, quando se livramos do rebaixamento em 2009 e a sequência do campeonato brasileiro em 2010, por ter chegado à seleção também em 2010 na minha primeira convocação. Então eu tenho esse carinho imenso pelo Fluminense, por, né, o Guarani, pela, como eu falei, formação, o Fluminense por ter saído campeão e ter conseguido muitas coisas individuais também. E assim, carinho eu tenho por esses clubes, mas não priorizo. Claro que se vir uma conversa, uma proposta do Fluminense, eu vou sentar e vamos, né, ver o que vai ser bom para mim, o que vai ser bom para o clube. Ou seja, você percebeu que em praticamente 1 minuto de resposta, ele citou o Guarani porque foi o clube que o revelou e o resto todo foi o Fluminense. Só que ele deixa claro no final. Ele tem esse carinho todo, tem essa questão toda, mas também não é nada que o impeça de jogar por outro time do Brasil. E tá certo, é profissional. Acharia até estranho se assim ele fizesse, porque Mariano teve uma boa relação, pra quem não se lembra. Ele chegou ao Fluminense em 2009, depois de um problema lá de disciplina, ou de indisciplina no Atlético Mineiro. Ele veio pro Fluminense no meio de 2009, era reserva do Rui Cabeção, né, na lateral direita, e ele vem junto pro time titular com aquela galera do time que salvou o Fluminense em 2009. Ele meio que sobe ali ao time principal, ao time profissional, ao time titular, junto com João Paulo e Dieguinho, que eram os laterais esquerdos, junto com Alan, junto com o Maicon, que foi a galera que começou a se tornar titular naquele time. Dalton, Gum, foi toda essa galera que chegou do meio pra frente ali de 2009 que se tornou titular naquela época. E Mariano se tornou, de escorraçado e jogado fora, se tornou em 2010, foi o auge dele sem dúvidas, um dos
melhores laterais direitos, acho que não lembro agora exatamente, mas acho que naquele Brasileirão ele foi o melhor lateral direito do campeonato. Se não foi, foi 1-2, né? Não lembro agora da seleção de cabeça. E chegando até a seleção brasileira, inclusive chegou a ser convocado para a seleção brasileira jogando pelo Fluminense. Então assim, ele tem uma bonita história no clube, etc. Mas também não é, olha só que tempos foram, né? Foram ali basicamente 2 anos, né? Quase 2 anos. Então assim, ele tem carinho e etc. No Brasil, sem dúvida, ele é conhecido como Mariano, aquele do Fluminense. Mas eu acho que também não seria um carinho a ponto dele reduzir salário e dele querer muito voltar pro Fluminense, até porque, convenhamos, desses 10 anos de diferença é um outro Fluminense hoje, uma outra realidade financeira, de administração, as pessoas dentro do clube mudaram praticamente todas, é um outro caso. Fica assim de reflexão, né? Pro Fluminense, vai rolar de trazer Mariano, de tentar trazer? Primeiro ponto é a gente saber se vale a pena. Bem, é para uma posição em que a gente já gastou dinheiro, que a gente não pagou praticamente nada em Gilberto, mas a gente já contratou nesse ano. E é um jogador que, vou repetir, tem qualidade. Eu não tenho acompanhado ele jogando na Europa, mas se ele tem se mantido num clube como Galatasaray, ele tem um nível para jogar no futebol brasileiro tranquilamente. Mas que já tem 34 anos também, né? Isso para um lateral é diferente. A gente é sempre bom lembrar, o Tricolor, toda notícia que ele vê sobre o time de 2010, por ali 2011, 2012 até, ele quer trazer aquela galera de volta. Mas tem que entender que isso faz quase 10 anos já, né? No caso de Mariano, faz 10 anos. Então, assim, o cara tinha menos tempo de carreira para trás naquela época do que a diferença que ele tem hoje. Em 2010, Mariano não tinha 10 anos de carreira ainda. Ele vai fazer 34 anos agora em junho. Então, assim, tem essa reflexão de o quanto que seria investido para um lateral que o retorno é incerto. Não estou falando que o retorno não vai acontecer, estou falando que é incerto, até pela condição física dele. Agora, se eu acho que vai haver um interesse, acho muito difícil. O Fluminense gastou bastante no início do ano com contratações, praticamente montou o seu time do ano no início do ano, já no início de 2020, e acho bem difícil até mesmo com essa crise financeira que vai acontecer, que vai remodelar muito o futebol brasileiro. Eu fiz um vídeo que saiu nessa manhã falando sobre isso, sobre a questão financeira dos clubes e dos jogadores. Eu acho muito difícil de que façam um investimento desse porte. Acho que até poucos clubes do Brasil fariam na questão de uma contratação de Mariano. Enfim, a gente fica de olho, é um cara que a gente tem um carinho afetivo e tal, por ter sido justamente esse lateral direito que foi daqui de baixo cá pra cima, assim como o Fluminense naquele de 2009 a 2010, mas o tempo passa, né? Bom, assim, pode dar retorno? Pode, mas eu não sei se pro Fluminense valeria o risco do investimento para quando voltar depois da paralisação do futebol. A outra notícia que vocês viram aí na thumb, viram também informação no título, é sobre Maracanã. Qual que era a situação do Maracanã normal? Ia chegar agora em abril, acabava a licitação lá que permitia Flamengo e Fluminense administrarem o estádio. A licitação era de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, começou em abril do ano passado, terminaria em abril agora, e a prefeitura, não, o governo do estado do Rio de Janeiro abriria para poder haver um administrador por 30 anos, 35 anos, enfim, que seria meio que o administrador definitivo do estádio. Tinha outras empresas, eu falei disso aqui num giro de notícias aí mais para trás, a empresa que é a atual administradora do estádio em Brasília, do estádio do Autódromo. Tinha empresa de olho já em pegar o Maracanã, e o Flamengo e o Fluminense também iam tentar entrar nessa licitação, eram favoritos para conseguir a licitação geral de ficar com mais de 30 anos com o estádio na mão. Só que, com essa mudança toda em relação... são várias mudanças acontecendo. Óbvio que não vai ter como averiguarem licitações nesse momento. O que deve acontecer, segundo a informação do site goal.com. É assim mesmo, Goal, G-O-A-L. Como seria gol em inglês. Qual que é a informação deles? De que provavelmente esse contrato vai ser estendido até o final de 2020, com Flamengo e Fluminense em medida de emergência, para o Maracanã não ficar sem ter um gestor. Ou seja, esse que está atual agora deles, provisoriamente gerenciando o Maracanã, vai ser estendido até dezembro. E em dezembro, porque não tem condições de ser averiguado e ser feita uma nova licitação agora nesse período de paralisação geral. Então, em dezembro seria feita a licitação geral e etc. Isso dá uma segurança para os clubes, que quando voltar ao futebol vão ter o Maracanã, e dá uma segurança também para o governo do estado de
que o estádio não vai ficar abandonado, né? Porque como que ele vai ter que gerir uma licitação agora, né? Então, assim, fica nesse ponto pro Fluminense, eu já expliquei aqui 200 vezes, de que é importante ter o Maracanã. Ah, mas até fazer isso na Laranjeiras, uma coisa não anula a outra. Maracanã pro Fluminense hoje é extremamente importante, principalmente pela arrecadação de sócio-torcedor. E pelo menos tem essa segurança de que até o final do ano, né? Basicamente o que foi feito adiou o processo que seria em abril, vai ser em dezembro, e até lá tá garantido para os clubes do Flamengo e Fluminense de que vai acontecer, vai poder jogar lá. Isso é informação não oficial ainda, informação do Gol.com, de que a gente tem que ficar averiguando agora, esperando uma medida do governo do estado, e que não tem que se preocupar com o Maracanã nesse momento mesmo, não. Tem coisa muito mais importante para se preocupar. A gente aqui se preocupa porque a gente é um canal do Fluminense, né? Então a gente tem que falar do Fluminense. Quem tá falando de outras coisas é quem não fala de Fluminense. Enfim, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!